Falo só contigo ou falo com a câmera também? Estamos de volta. Olha, estamos recebendo hoje a TV Centro-América e Bom Dia Mato Grosso tem a honra de receber a deputada federal Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores. Deputada, é um prazer ter a senhora aqui. Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta, acho que não tem como ser diferente em relação à sua votação expressiva. Foi a deputada federal mais votada em Mato Grosso. Só a título de comparação, gente, a Rosa Neide teve mais de 124 mil votos. E a deputada eleita, a título de comparação, Coronel Fernanda, ela teve 60 mil votos. E a Coronel Fernanda foi eleita e a deputada Rosa Neide não foi reeleita com mais do dobro de votos. Quociente eleitoral. Como foi para a senhora receber isso? Faz parte do jogo ou, no fim, dá aquela tristezinha saber que teve uma representação grande e não foi reeleita? Bom dia, novamente. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Com certeza, não é muito fácil lidar com essa situação, mas eu já tinha um pouco desta análise, né? Porque essa questão de chegar ao quociente eleitoral, a atual legislação eleitoral leva a isso, né? Porque no Brasil nós temos estados que têm menor número de habitantes, como é o nosso, que tem 8 cadeiras, né? E tem estados que tem, como São Paulo, por exemplo, a gente tem a mesma legislação, a mesma de São Paulo, a mesma de Minas, a mesma da Bahia, a mesma Mato Grosso do Sul. Então, os estados menores, eles ficam no prejuízo, porque o quociente é igual. E aí você corre esse risco, né? Os partidos que não têm um número de candidatos, que têm a expressão para chegar ao quociente eleitoral, acaba acontecendo situações assim. Mas a Câmara já está... é favorável ou gostaria que isso mudasse? Eu gostaria que isso mudasse, eu acho que isso é injusto. Não que não continue sendo a somatória partidária ou da federação, como é o caso. Isso sim, mas que você tenha diferenças, regramentos diferentes para o tamanho dos estados. Então, já tem um projeto de lei na Câmara caminhando nessa direção, até para recuperar algumas coisas que foi muito criticado nessa eleição. E aí, não sendo reeleita, a gente ouviu falar de convites que a deputada recebeu para fazer parte do governo do presidente Lula. Alguns convites, algumas pessoas citaram o Ministério da Educação, depois algumas secretarias de planejamento dentro da pasta Educação. Como estão esses convites? Eles chegaram e como a senhora está analisando? Tem como adiantar alguma coisa para a gente? Então, eu participei de diversas reuniões na semana anterior. Desde o início, né, na transição, participei de toda a transição da educação, até por uma convocação da Câmara, né, do meu partido. E agora eu estou fazendo essa análise, Tiago. Eu quero ficar muito próxima do povo de Mato Grosso. Afinal, tem a votação que eu tive, eu tenho que trabalhar muito. Eu sou uma professora, eu tenho uma história de vida toda na educação. E também, depois que eu virei deputada, eu foquei muito em algumas questões. A questão da mulher, inclusive fui convidada por aí também para uma secretaria do Ministério da Mulher, mais fortemente corrigir distorções de desigualdade social no Brasil. E eu quero ficar num espaço que tem articulação Brasília-Mato Grosso. Por isso, o lugar que está mais me encantando nesse momento é o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem um projeto que vai trabalhar educação do campo, que vai trabalhar com as questões das possibilidades de melhorar a qualidade da educação, da alimentação da população mais pobre. Então, eu estou analisando com o ministro Paulo Teixeira esse projeto. Estarei na próxima semana com ele, tive a semana toda com ele, na próxima semana. E até o 1º de fevereiro, que é a data limite que eu tenho, eu vou resolver essa situação. Inicialmente, gostaria de ficar em Mato Grosso, mas conversei com o próprio presidente Lula, que quer um trabalho diferenciado em Mato Grosso, né? Nós temos o ministro do MAPA, que é o ministro Fávaro, que também vai fazer um trabalho nessa linha, e nós estamos alinhando uma discussão para que Mato Grosso tenha uma boa representação e que eu possa devolver ao meu povo, né, aquilo que eles me deram, que foi a maior votação que uma mulher já teve para deputada federal nesse estado. A senhora citou Carlos Fávaro, atual ministro, né, da Agricultura e Pecuária, e ele falou ao vivo aqui com Bom Dia Mato Grosso do período de transição, do que ele encontrou no Ministério da Agricultura. A senhora participou do processo de transição, né, na educação. O que deu para identificar? Existiam muitos problemas na pasta Educação que vocês viram? Olha, pelo que eu observei, Tiago, é um desmonte
foi feito um desmonte da história da educação do Brasil, na sua legislação, em tudo que já construímos enquanto educadores, não só do governo Lula e Dilma, do passado da educação brasileira. Por exemplo, a CAPES, o CNPq, o INEP, que é um órgão que faz o Enem, que cuida da avaliação da educação brasileira, tirou todos os técnicos, tirou o financiamento, né? A CAPES, as bolsas de estudo, as pesquisas, tudo foi deixado quase a pó. Por último, deixou o Ministério da Educação sem recursos para a alimentação escolar dos estudantes. Imagina um estudante brasileiro que só tem 26 centavos para comprar a alimentação diária deles. Então, na transição, fiquei responsável na Câmara para discutir a questão orçamentária. E a gente conseguiu agora cobrir os déficits e também um orçamento. Amanhã, por exemplo, tem uma reunião do ministro da Educação, do presidente Lula, com todos os reitores das universidades federais do Brasil e institutos federais. Será comunicado a eles o novo orçamento. O governo passado não reuniu nenhuma vez com os reitores. E onde está o pensamento, onde está a pesquisa do Brasil? São nas nossas universidades. Então, já vai abrir agora o ano com os reitores, conversando e encaminhando. Então, o MEC ficou desmontado. E a gente espera que isso seja retomado pelo bem da educação pública brasileira. Sobre os atos golpistas no dia 8 de janeiro, eu vi que a senhora já se posicionou para que a Câmara crie uma comissão para investigar, averiguar deputados eleitos, até os que não tomaram posse ainda, mas que ou incentivaram ou acabaram amenizando a situação diante daqueles atos que nós vimos que manchou a história da nossa democracia. Então, Tiago, eu estava em Brasília no dia 8, eu acompanhei muito de perto o que aconteceu. Eu não esperava, sinceramente, eu sou uma pessoa que vou fazer 60 anos e eu pensei que a gente já tinha ultrapassado esse modelo de barbárie no Brasil. Ainda tem deputado dizendo, foi a esquerda infiltrada, deputado que entrou na Câmara dizendo, olha, não tem nada quebrado, eu estava lá. A liderança do Partido dos Trabalhadores e do PSDB foi as duas mais arrebentadas. Quebrar o computador, quebrar as mesas, quebrar as obras de artes da Câmara, do Senado, do STF e do Palácio do Planalto. Então, a gente vê a barbárie, a gente vê as pessoas que não entendem nada do conceito de democracia. Que exemplo para os nossas crianças, nossos adolescentes. Quer dizer, eu perco um jogo de futebol, por exemplo, meu time perdeu, eu vou lá e quebro tudo? Eu não passo em um concurso, eu vou lá e mato quem passou? Então, é isso que nós estamos deixando de recado. Foi horrível, a Câmara já se posicionou, o próprio presidente Arthur Lira falou que vai chamar a responsabilidade aos deputados que são representantes do povo, que não têm direito de mentir para a população. Acho que a coisa que mais deixa fragilizado uma população é quando você olha o seu governante, o seu representante e fala, será que ele está falando a verdade? Será que ela está falando a verdade? Dizer que não quebrou, estava tudo arrebentado. O Brasil vai gastar milhões para repor o que aconteceu lá. E o próprio presidente disse que as responsabilidades, a comissão já está formada e as responsabilidades vão ser cobradas devidamente. Isso aí, deixa eu só corrigir uma parte. Falei que esse ato golpista manchou a democracia, tentou manchar. Democracia segue inabalável. Com certeza. Para a gente encerrar, deputada, queria que a senhora falasse sobre a representatividade feminina. Mostramos uma reportagem de uma juíza. Nós temos a superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso. A superintendência é comandada por uma mulher. A Polícia Civil é comandada por uma mulher em Mato Grosso. E nós temos mais representantes na política. Mas ainda não é o ideal. A gente precisa ter mais espaço e as mulheres devem ocupar esses espaços? Com certeza, Tiago. Fico muito feliz quando a imprensa, e parabenizo a vocês por abordar essas questões, né? A mulher precisa encontrar no Brasil o seu espaço. Historicamente, ela foi punida, ela foi deixada, é como se ela fosse alguém muito importante para ficar do lado, mas nunca para ficar à frente. Ela não quer ficar à frente do homem, ela quer ficar lado a lado, ela quer ocupar o seu espaço. Ela não é para ficar atrás de um grande homem, ter uma grande mulher. Nós não queremos ser a grande mulher atrás de ninguém, nós queremos ocupar o nosso espaço. Então, no parlamento ainda está muito pouco, né? Nós estamos avançando aos pouquinhos. No judiciário a gente cresceu um pouco, mas ainda falta muito também. No poder executivo,
As mulheres fortemente trabalhando na base, mas quando chega na decisão, poucas mulheres. Então, esperamos que o Brasil dê os passos. A nossa juíza aí, um grande exemplo, como mulher, como cidadã e como negra, né? Isso a gente tem que chamar muito a atenção. Onde está o povo preto, que é mais da metade da população do Brasil, que não está no topo? E aqui a gente vai trabalhar muito para isso, com projetos. E o presidente Lula já deixou muito claro, o Brasil é de todos. E nós vamos trabalhar para que isso seja verdadeiramente feito com as mulheres, com os negros, com os indígenas, com a população LGBTQI+. Então, nós vamos agregar. O Brasil não é um país para viver sem paz. O Brasil é um país para agregar todos os seus filhos e filhas. Deputada, muito obrigado. Um ótimo 2023. Assim que a senhora tomar uma decisão, comunique a gente, por favor. Com certeza estarei ajudando o governo Lula e a Mato Grosso para que a gente possa viver melhor. Muito obrigada a vocês.